Acho que estamos ao vivo agora, né? Nessa live, nós aqui da OAB de Carapicuíba, para falar dos desafios da advocacia. Essa live originalmente era para ter a participação do Dr. Paulo Kissi, mas infelizmente ele não vai poder estar participando. Meu nome é Matheus Bento Costa, eu sou assessor da presidência e presidente da Comissão de Planejamento da OAB de Carapicuíba. E estou aqui recebendo o doutor Augusto Gonçalves, né? Não poderia ter uma melhor companhia para falar desse assunto, né? Os desafios da advocacia nesse 2020, não só 2020, como século XXI, né? O doutor Augusto Gonçalves, ele foi presidente da OAB de Cotia por 3 mandatos e hoje ele é conselheiro da seccional em São Paulo, né? O doutor Augusto Gonçalves gostaria de se apresentar, doutor? Sim, Matheus. Boa noite, doutor Matheus Costa. Boa noite, doutora Evelyn. Boa noite, doutor Paulo Kissi, esse grande amigo. Uma honra, uma satisfação imensa estar aí nesse bate-papo com vocês. Não sei se eu vou conseguir dar conta do recado, mas eu vou tentar. Então, uma alegria imensa estar aí junto com os advogados de Carapicuíba. Na pessoa de vocês, eu já queria mandar um abraço a todos os advogados aí da subseção de Carapicuíba. Tenho aí grandes amigos, grandes companheiros que foram baluartes aí, a começar pelos fundadores dessa subseção, uma subseção que vem crescendo aí nos seus anos, vem ultrapassando limites, e é uma honra muito grande poder estar aqui junto com vocês para batermos um papo aí sobre advocacia. A advocacia é uma profissão que já está no sangue há quase 40 anos, e sempre que há uma possibilidade de falar sobre advocacia é uma alegria para todos nós, porque ela é o nosso dia a dia. Gostaria também de cumprimentar a todos, são muitos amigos, muitos colegas que encaminharam vários, várias mensagens, né? Então eu não vou nominá-los, porque se eu nominasse, eu certamente estaria cometendo uma injustiça. Então, agradeço a cada um de vocês pelos comentários e pelos votos aí de êxito que me deram. Então, eu estou muito contente nesta noite de estar aí e me coloco à disposição de vocês. Me ouve? Sim? Só um minutinho. Ah, tá aqui. É, muito obrigado, doutor. Bom, 40 anos de profissão é bastante tempo, né? É, e nós enfrentamos, a advocacia hoje enfrenta diversos desafios, né? O senhor, mais do que ninguém, deve saber, a advocacia hoje é uma advocacia de massa, e mais do que de massa, é também tecnológica, né? Muita competição, e competição também não só com os colegas de profissão, né? Muitos colegas competindo, como também competindo com a máquina também, né? Hoje em dia você tem robôs que conseguem preparar uma, uma peça quase que automaticamente, né? Eu queria perguntar para o doutor, desses 40 anos de profissão, como que o senhor enxerga os desafios, quais são os maiores desafios assim que o senhor enxerga para o advogado no século XXI e nesse 2020, né? Perfeito, Matheus. A advocacia já vinha passando por uma situação bastante complicada, porque nós íamos enfrentando vários, vários obstáculos, né? E essa situação atual trouxe para nós aí um desafio muito grande. Veja bem que em 3 meses aí dessa pandemia,
foram editadas inúmeras leis, medidas provisórias. Você começava a ler uma medida provisória, quando você terminava de ler, surgia outra, e em todos os ramos do direito, como na justiça do trabalho, no processo civil, enfim, nesses 90 dias nós estamos convivendo praticamente com um arcabouço ilimitado. Então, eu vejo que a advocacia está realmente enfrentando um desafio, e um desafio, não podemos reclamar não, porque o advogado ele já nasce com um sentimento de enfrentar desafios mesmo, né? Nossa profissão não é aquela é de enfrentamento, nós temos que enfrentar aquilo que nos aparece, ele nos apresenta, e não seria diferente agora nessa situação, né? Eu posso falar um pouco do passado, né? Porque hoje nós começamos com o processo digital praticamente em 2011, 2012. E já foi ali um avanço, né? Já foi um avanço, e a advocacia conseguiu se superar, conseguiu se enquadrar, conseguiu trazer, né, para a nossa atividade todo esse avanço tecnológico. E agora surgiram aí outras, né, porque nós estávamos acostumados com o processo digital, agora nós vamos acostumar com o digital na íntegra, né, porque hoje mesmo eu fui já intimado para 2 audiências virtuais, uma experiência nova na nossa vida, né, uma experiência nova na advocacia. Eu tenho aqui recebido, como conselheiro da região, eu tenho recebido inúmeras ligações de colegas reclamando dessa situação, reclamando porque muitos percebem que não há uma certa segurança, né? Porque eu vou fazer uma audiência com um cliente aqui do meu lado, com a testemunha do meu lado. Eu acho que a transparência aí vai depender muito da lealdade e da honestidade de cada um. E eu creio no ser humano, creio no cidadão, creio no profissional, creio que nenhum colega vai se valer disso e vai tentar prejudicar o seu ex-adverso. Mas surgiu essa preocupação no nosso meio, colegas me ligando, dizendo que estavam preocupados porque ele não sabia do outro lado com quem ele estava, não conhecia o seu ex-adverso, não sabia as armas que ele tinha. Então, tudo isso foi uma revolução no nosso meio, porque nós não estávamos preparados, pelo menos para o momento, né? Nós já imaginávamos que um dia a nossa vida ia se tornar remota mesmo. Nós sabíamos que um dia isso podia acontecer, até pelo que vem ocorrendo no mundo da tecnologia. Mas não sabíamos que ela viria assim de uma forma imposta através de uma pandemia que veio, assolou várias nações, inclusive o nosso país aqui. Estamos aí com quase 45 mil pessoas já mortas. Ela veio de uma forma e nos impôs esse isolamento, né? Nós não fomos, não tivemos escolha, né? Então, todos nós fomos obrigados a nos enquadrar num isolamento social e trabalharmos da melhor maneira que possa. Então, está sendo uma novidade, está sendo um desafio muito grande para a advocacia, mas eu tenho certeza que nós vamos encarar isso com toda a força que nós temos. Sim. Estou vendo aqui que estão entrando pessoas, né? Boa noite a todos. A gente te elogiando, um excelente profissional, muito obrigado, né? É mesmo, né? Isso. Márcia Doutor José, Baroli, muito obrigado. Sim, Doutor José Lúcio Munhoz. Doutor José Munhoz é um grande companheiro, um grande amigo, foi meu companheiro aqui de Cotia, de advocacia, um brilhante advogado, um magnífico juiz, né? Hoje ele está, está fora do Brasil, creio eu, porque ele está fazendo o mestrado na Escócia, um rapaz assim que eu admiro muito, conheço a família dele, e nós temos assim uma longa história, uma amizade muito boa, e esses elogios é mais fruto da amizade do que da minha capacidade. Então, um grande abraço para ele,
Doutora Márcia Varoli, doutora Márcia, a esposa do doutor Gerson, fomos colegas de pós-graduação, uma grande amiga também, uma grande companheira. Prazer tê-los aí no na nossa companhia nesta noite. Mas vamos lá, eu quero também responder um pouco de perguntas aí, tá? Eu fico à vontade aí, se quiser, eu faço uma retrospectiva até da minha vida profissional. O doutor Paulo pediu, doutor, fale da sua vida, fale da sua carreira, do que aconteceu, do que se passou. Então, nós começamos de trás para frente, mas a hora que você quiser, eu estou à disposição. Então, eu achei interessante, quem quiser, como o doutor falou, quem quiser enviar pergunta pode enviar. Só ainda na questão dos desafios, eu acho interessante, né? Porque, como o senhor falou, eu achei interessante que o senhor falou da boa-fé, né? De confiança na boa-fé, que é um dos pilares um dos pilares do novo CPC, né? Mas ainda resta muita dúvida em relação aos procedimentos, os procedimentos dos tribunais, né? Muitos advogados em dúvida, cada tribunal agindo de uma forma. Até lembro de uma live, aqui mesmo uma live da OAB de Carapicuíba, de um colega que falou que um juiz de algum fórum falou que só voltava quando tivesse a vacina para o coronavírus, né? E como é que ficam os processos de urgência que ainda estão físicos? Também tem a questão dos processos que estão sendo digitalizados, muitos advogados sendo incumbidos da função de digitalizar o processo, muitas reclamações em relação a isso. Como que está sendo na seccional da OAB para lidar com da OAB de São Paulo, né, para lidar com isso? Olha, toda essa situação, como você bem disse, ela trouxe uma dificuldade imensa, porque, de repente, todo mundo foi obrigado a se enquadrar num sistema único, né? Ou seja, não temos hoje o caminho que nós tínhamos, que era você poder trabalhar ou físico ou não físico. Você tinha essa possibilidade. Com o fechamento dos fóruns, muitos colegas fizeram cargas de processos físicos. Eu mesmo tenho carga de um processo físico aqui em casa, né? Está comigo, não consigo devolver. E alguns precisando fazer carga porque tem prazos para cumprir. Isso um susto muito grande que a advocacia tomou, porque tem muitos processos físicos ainda, principalmente aqui na comarca de Cotia, nas nossas comarcas aqui, né? Nós temos muitos processos físicos ainda que hoje estão paralisados, né? Essa questão da digitalização, eu confesso que eu fiquei bastante preocupado, porque eu acho que esse encargo não pode ser encaminhado para o advogado. Você pega um processo aí de 5, 10, 15 volumes e você vai digitalizar, eu acho que nós devemos lutar para que essa obrigação não seja nossa. E nem pode ser nossa, porque nós não criamos o problema, né? Nós estamos aqui prontos para trabalhar. Então, eu espero que o tribunal reveja isso aí e não deixe essa responsabilidade para o advogado, porque nós vamos ter que escolher agora qual o processo que você quer digitalizar. Aí você vai ter que fazer um pente fino naqueles processos físicos e digitalizar, mas quem tem que fazer essa digitalização é o próprio tribunal, como fez a Justiça Federal, a Justiça do Trabalho, eles próprios digitalizaram e nos intimaram que a partir daquele momento o processo tramitava eletronicamente, né? Então eu creio que essa seria a melhor saída para que não viesse trazer um encargo muito grande. E é uma dificuldade, viu, Matheus? É uma dificuldade, eu tenho visto isso, tem colegas aqui me ligando e conversando, olha, como é que eu faço? Eu vou ter agora que digitalizar, eu vou ter que fazer todas as coisas, depois eu tenho que devolver esse processo, o que eu faço? Então, nós estamos, ficou realmente todo mundo de mãos atadas. De um outro lado, surgiu a possibilidade de nós peticionarmos nesses processos ainda eletronicamente, né? Eu mesmo teve um caso que eu peticionei nesse processo, um processo físico,
de forma digital. Aí você tem que entrar como se você estivesse distribuindo uma ação e peticionar naquela ação. Aquele processo vira como se fosse um apenso, né? E depois é que vão ser juntadas as petições no processo físico. Então, é, foi uma novidade e isso também veio tudo assim de última hora, né? Mas vamos lutar para que nós no Conselho temos debatido sobre todas essas questões, todas essas nuances que surgiram, tanto na justiça comum como na justiça do trabalho, e em alguns casos, na justiça do trabalho nós obtivemos muito êxito, né? Ainda houve uma certa resistência sobre a audiência virtual, agora tá se discutindo ainda, né? Porque se o advogado resiste, o juiz ele é obrigado a não realizar audiência. Mas eu estou sabendo de casos que o colega resistiu, não concordou, e o juiz realizou a audiência, decretou a revelia do cliente dele, e isso tudo vai desenvolver no tribunal no mandado de segurança. É complicado. Nós temos aqui a doutora Shilma concordando com o senhor, né? Muita carga para os advogados, realmente. Os advogados não são funcionários do fórum, né? Temos a doutora Cláudia Klopper, boa noite, né? Nós temos o doutor José Lúcio, aqui que fez uma pergunta, né? De que alguns juízes não gostam de receber advogados, embora, né, seja uma obrigação, né? E ele disse que na pandemia esse problema aumentou. Ele gostaria de saber se a OAB tomou alguma medida em relação a esse problema ou se planeja tomar, né? Não, nós temos, aliás, uma oportuna pergunta, doutor José Lúcio, muito obrigado. Nós estamos, sim, tomando todas as medidas, todas as ações que, em decorrência dessa pandemia, que vieram para prejudicar o exercício da profissão, nós temos uma comissão de prerrogativas atuante, eles estão atuando sobre isso. Realmente, os juízes, alguns juízes, né? Eu, felizmente, nós aqui em Cotia não temos muitos problemas, mas eu sei de algumas comarcas que os juízes não gostam, já não gostavam de receber, né? Que não é o caso do doutor José Lúcio quando ele era juiz, sempre nos recebeu com muito respeito e com muito carinho. Então, nós estamos, sim, evitando esforços já junto ao tribunal. Felizmente, hoje, o nosso canal com o Tribunal de Justiça está muito bom. Já teve um passado que não era uma comunicação assim tão larga, né? Nós tínhamos uma certa resistência, mas hoje não. Hoje nós temos uma diretoria no tribunal que tem atentado para esses avanços, né? Inclusive, o atual presidente do tribunal fez uma visita na seccional, né? O que normalmente a OAB é que visita o presidente. Nós recebemos uma visita do presidente do tribunal logo assim que ele assumiu o mandato. Então, respondendo à pergunta do Dr. José Lúcio, nós estamos trabalhando sim para melhorar esse relacionamento da advocacia com o judiciário, com o Ministério Público, com todos os órgãos, porque nós não somos inimigos, nós somos parceiros, né? Cada um disputa o seu entendimento, cada um impõe o seu ponto de vista, né? O juiz tem o dele, o advogado tem o dele, o promotor tem o dele, e nós estamos ali, todos nós numa trincheira, né? E então nós somos parceiros. Então devemos estar. O tripé da justiça só funciona se todos estiverem uma comunhão de ideias e uma comunhão de objetivos. Sim, com certeza. E a subseção de Carapicuíba também tem uma comissão de prerrogativas para quem precisar, né? É sempre muito ativa e sempre à disposição dos colegas advogados, né? O que o doutor falou está completamente certo e nós temos que ter paridade de armas e de tratamento, né? Promotor, por exemplo, não tem que digitalizar os processos dele, né? Você, pelo menos eu, nunca ouvi falar desse problema vindo dos órgãos públicos, né? Vamos ver aqui.
Aqui, o Dr. Paulo está pedindo para você falar um pouco da sua história, né? Como entrou na ordem, como foi a sua gestão na OAB de Cotia. Se o senhor quiser discorrer um pouquinho. Vamos lá. É, Só um minuto, por favor. Teve um incidente doméstico aqui. Abrir o canil mais cedo, não era para isso. Bom, Normal. vou falar um pouco aqui da minha história, que não é uma história assim tão interessante, né? Não sei se isso pode ser uma história, mas vamos lá os acontecimentos, né? São aí 35 anos de efetivo exercício de advocacia mesmo, do dia a dia, né? Comecei a advogar em 1985, né? Falei quase 40 anos, viu, Matheus? Eu fico muito velho, tá? Comecei em 1985, em 1994, 1990, eu comecei a participar, né, das comissões, porque a nossa subseção aqui em Cotia, ela era praticamente, nós não tínhamos aparato nenhum, tinha aquela salinha acanhada ali no fórum, né, então não existia como um aparato como tem hoje, um aparelhamento com casas, né, com salas que pudessem fazer reuniões. Começamos ali a trabalhar. E eu, de repente, nasceu em mim um desejo de participar da política da OAB, né? Eu sempre gostei, assim, de política, mas uma política sadia. E eu vi aqui na OAB existia uma política sadia, uma política de classe e tal. Eu comecei a participar, né, de comissões, de eventos, e, enfim, e me inteirar pela história da OAB, pelo que a OAB realmente era e é uma entidade de caráter privado, mas com um munus público, né, uma prestação de serviço público, né? E eu comecei a me interessar. Em 1994 foi a minha primeira eleição, onde eu me candidatei a presidente na época. Nós nos elegemos aqui, naquela época nós tínhamos em Cotia em torno de quase 200 advogados, acho que 140, 160 mais ou menos. E ali começou a minha luta. Eu não entendia por que nós não tínhamos um espaço, né, para poder nos reunir. Tinha que fazer reunião com os advogados, emprestar um prédio da prefeitura, um prédio da Câmara, e eu comecei ali a minha luta para nós termos o nosso primeiro espaço. E conseguimos. Já no comecinho do meu mandato, em 95, nós conseguimos alugar uma casa, né? Ficamos ali um bom tempo. Nesse primeiro mandato, nós tivemos vários eventos aqui que realmente marcou a história da subseção, né? Nós tivemos, por exemplo, aqui, Matheus, o primeiro desagravo público feito fora da seccional, né? Aqui na Grande São Paulo. Até então, todos os desagravos eram feitos lá na seccional. E eu não entendia por que que isso era feito lá. Porque o seu advogado tinha sido ofendido aqui nas suas prerrogativas, então por que que ele tinha que ir lá em São Paulo, chegar lá, quem ia estar lá não o conhecia. Então nós tivemos isso aí. Na época, o presidente das prerrogativas da seccional era o doutor Moacir Falcone, né, um grande advogado, um grande amigo, e nós tivemos aqui um embate ferrenho aqui, né, e fizemos aqui o primeiro desagravo, que eu creio até que ele esteja vendo esta live, porque foi o doutor Francisco Festa. Nós tivemos aqui um desagravo histórico na cidade. Foram eventos que foram marcando a história da subseção. Seguindo nessa trilha, aí começamos uma luta, porque Vargem Grande Paulista dependia de Cotia, né? Então, era tudo em Cotia, assistência judiciária, o fórum, tudo que ocorria em Vargem Grande era Cotia. E assoberbava demais aqui os juízes. Então, eu comecei um trabalho, né, pela subseção, junto com, na época, uma grande amiga também, que também
deve estar nessa live, que é a doutora Nilza Bueno, ela era diretora do fórum. Eu fui até lá conversar com ela, falei, olha, doutora, tem uma lei que foi criada, lá Distrital de Vargem Grande Paulista. O que a senhora acha de nós trabalharmos aí em conjunto aí para que isso se torne uma realidade? E ela tranquilamente me abriu todas as portas, né? Me deu todos os elementos que eu precisava. Aí começamos uma correria junto ao tribunal e conseguimos também, junto com a prefeitura na época, a alocação de um prédio. E em julho de 1999 nós instalamos a vara distrital lá em Vargem Grande Paulista, graças a também um esforço do doutor, na época, o presidente da seccionária, o doutor Rubens Aprobato Machado, que era um grande amigo da gente, um saudoso, né? E ele me ajudou bastante também nesse trabalho, junto ao presidente do tribunal na época, que era o doutor Dirceu de Mello, e instalamos aqui em Vargem Grande Paulista a vara distrital, hoje já elevada à comarca. E foram vários eventos assim que foram marcando, né, a história um trabalho, uma parceria mesmo. Depois vieram mais 2 mandatos, né, nos quais eu sempre lutava para que nós tivéssemos nossa sede própria, né. Não foi construída numa das minhas gestões, foi posterior, mas a semente ficou plantada lá. E nesses 9 anos de subseção, eu digo para você, para o doutor Paulo, para os colegas que estão aí, olha, eu guardo na minha memória como uma das recordações, assim, mais importantes, porque eu pude ali representar a classe, dar voz para a subseção, para a OAB aqui em Cotia e na região. Formamos depois aí uma grande... nós tínhamos um entrosamento muito grande com os demais presidentes, e foi aí que eu comecei a conhecer também todos os presidentes aí de Carapicuíba, né, Dr. Gerson Varoli, o Dr. Adilson, Dr. Walter, Dr. Stasis, doutora Maristela, e agora um prazer imenso aí de ter essa amizade com o Dr. Paulo, que vem fazendo também um trabalho de grande envergadura aí na subseção. Olha, é uma das alegrias que eu carrego comigo, ser presidente de subseção. É muito gostoso. Nós criamos aqui canais com a sociedade, eu abri a subseção para as sociedades civis aqui, para os conselhos, não? Isso aí marcou, né? A OAB passou a ser um destaque. E a eleição na OAB passou a ser um evento aqui comemorado, já disputado e tal, mas foi gostoso, foi bom. E agora, na última eleição, nós conseguimos, com a eleição do Caio Augusto, nosso líder maior da advocacia paulista, nós conseguimos chegar ao conselho seccional. E uma meta também que a gente tinha na cabeça, né, mas nada se equivale ao fato de ser presidente de uma subseção. Ser presidente de uma subseção, você traz... Hoje nós temos aí nós temos muitos colegas. Hoje Cotia tem 1.100 advogados, né? Então cresceu bastante. Então hoje o presidente ele pode delegar muita coisa, né? Delega muita coisa e fica só administrando. No nosso tempo, praticamente o presidente era que tinha que fazer tudo, né? Você tinha que... Se prendia um advogado lá em Sorocaba, você tinha que sair de madrugada aqui lá para soltar o advogado. Se prendia lá onde, você tinha que estar correndo. Então você não tinha muito apoio, né? Então tudo que acontecia era o presidente da subseção. E em algumas comarcas do interior ainda é assim, né? Eu vejo que é assim, mas por quê? O presidente ele está próximo ali. E nós, na seccional, nós temos um grande respeito pelos presidentes de subseções, porque nós sabemos que a advocacia de base, a advocacia ela não está lá nos grandes centros, ela está na subseção, é lá que as coisas acontecem, é lá que os problemas surgem. Então nós temos como nosso objetivo dar sempre todo o apoio a todos os presidentes de subseções, porque nós sabemos do trabalho que todos eles fazem. Chegar ao conselho,
também foi uma alegria, né? Porque a minha missão lá é trabalhar pela nossa região. Temos aí conseguido alguns pleitos, né? É claro que nós estamos numa gestão nova, nós começamos a gestão o ano passado, e nesse ano aqui, já no mês de março, já praticamente parou tudo, mas os projetos que nós fizemos, nós estamos lutando lá, lutamos para que novas casas sejam construídas, né? Aqui na nossa região, no interior de São Paulo, né? Vocês aí brevemente terão uma casa nova, né? E eu tenho certeza que vai agregar muito a advocacia, não só de Carapicuíba, mas a advocacia da região. Então, essa é a nossa luta lá. Além do cargo de conselho, do conselho estadual, né? De ser conselheiro estadual pela região, também tem a minha participação numa das comissões importantes, que é a Comissão de Patrimônio e Obras da OAB do Estado de São Paulo, que é onde nós trabalhamos junto para que os pleitos das subseções de reforma, de, de construção sejam atendidos na medida do possível. E participo também das câmaras de julgamento, né, dos processos éticos. Então, uma missão assim, eu achava que ia ficar sossegado, mas eu acabei arrumando mais trabalho para mim. Mas tá bom, eu gosto, eu acho que faz parte da minha linha de pensamento. Eu sempre gostei de estar ao lado de colegas, ao lado de pessoas que, que, que tenham a mesma visão. E eu enxergo a advocacia como, assim, algo, algo magnífico na minha vida, porque o que eu consegui, tanto em termos econômicos ou em termos pessoais, né, até institucionais, tudo que eu consegui, eu devo à advocacia. Então, para mim, falar de advocacia é sempre um grande prazer, né? E estamos aí lutando, né? Outro dia me perguntaram onde que eu arrumava tanto tempo, né? Eu respondi com uma frase, porque uma vez eu fiz essa pergunta para um professor também, e ele falou: olha, Augusto, o tempo, se você for pensar no tempo, você não faz nada. Então, o tempo é algo que você tem que fazer. Você faz o seu tempo. E vamos em frente, vamos tocando o barco, aí, como dizia o nosso amigo Boixá, né? Sim. É muito, muito bonita a biografia, grande biografia. Meu Deus. Enquanto o senhor fazia todas essas coisas, eu ainda era uma criança. Nasci em 91, né? Minha Nossa Senhora, espero algum dia chegar nesse nível. E muitos elogios também aqui nos comentários, a doutora Ângela Serrano, falando que você realmente foi a seccional de Cutia, o doutor José Lúcio falando que ele ajudava, muito obrigado, né? Eu vejo também na pessoa do doutor Paulo Kisse como se exige muita dedicação, né? Ser um presidente de associação, ele se esforça bastante. Vejo também os esforços dentro da seccional de São Paulo nesse movimento agora que teve, né, em prol da democracia, né, OAB pela democracia. Nesses tempos, muita gente fala que a OAB não é política, mas não explica muito bem o que quer dizer com isso, né? Porque muita gente não considera que a política é a seara pública, né? Então, tem que se perguntar também como que o advogado, sendo uma peça central do sistema democrático, ele vai se ausentar da discussão política, da seara pública, né? Porque a política é a seara pública, né? É a discussão pública do futuro do país, né? Eu acho muito interessante. Muitos elogios aqui. O doutor Augusto Gonçalves me representa sempre. O senhor é muito querido, Não, não, né? graças a Deus tem uns amigos aí, e eu, como eu disse, né, não tem como nominá-los aí, mas agradeço a todos as manifestações de carinho, e sei que é mais fruto da amizade do que da minha capacidade. Mas
a gente sempre pautou por ter um bom relacionamento, né? Graças a Deus, tanto com os órgãos públicos, com os órgãos, todos os demais órgãos, nós procuramos, como subseção, sempre manter um bom relacionamento, né? Sem desvirtuar dos nossos interesses, sem barganhar nada. E como você falou da OAB, da política, muito se combate e muito se fala, né? Mas se nós temos hoje um Estado democrático de direito, foi uma luta lá atrás, onde a OAB foi aquela que impôs a bandeira da democracia, e não teve medo, e nunca tivemos medo de enfrentar os problemas que vieram, porque quando o arbítrio toma conta, alguém tem que se levantar. E toda vez que o arbítrio se levantou, a OAB sempre esteve à frente. Claro Com que certeza. nós sofremos críticas mesmo, mas a OAB não tem partido, nosso partido é a advocacia e a cidadania. Então, nós estamos lá para defender a advocacia e a cidadania. E como nós defendemos a cidadania? Com esses enfrentamentos que nós estamos vendo aí, né? Tanto pelo Conselho Federal, como aqui com esse último movimento Democracia Sempre. Por quê? Se nós temos hoje uma Constituição, nós temos regras, nós temos um regramento jurídico, né? E nós temos que trilhar por ele, nós não podemos nos desviar dele. E quando ele é afrontado, quando ele é vilipendiado, quando ele não tem, ultrapassa os seus limites, alguém tem que ser a voz para gritar. E essa voz tem sido a OAB. Por quê? Porque a OAB ela está no meio da sociedade, né? É a entidade de classe mais representativa, é a entidade, não é a melhor, nós somos diferentes, não somos melhores que ninguém, né? Mas nós enfrentamos o problema, porque você não vê outros conselhos saindo com uma bandeira empunhando contra o arbítrio, mas a OAB não, a OAB surgiu uma situação de arbítrio que ofende a democracia, que ofende os princípios constitucionais, que ofende a nossa Constituição, que é o nosso norte, a nossa Carta Magna, nós saímos em defesa, né? E temos tido um reconhecimento, sim, que não podemos agradar a todos, então quem está do arbítrio, quem está naquele partido vai sofrer. A UB não tem partido, nós não vamos, não somos, o fato de estarmos aí enfrentando e defendendo o Estado de Direito Democrático não significa que nós estamos aliados ao partido A, partido B, não. Nós estamos aí no partido da cidadania, que é a defesa desse Estado que veio para ficar. Nós não podemos retroceder, nós já vivemos o passado, já vivemos uma ditadura, já vivemos um Estado que você não tinha liberdade. Então nós não podemos, de forma alguma, agora permitir que ela retroaja, né? Então temos que estar com a bandeira da democracia empunhada sempre. Com certeza. E não é só isso, quando fala de arbítrio, né, o arbítrio estatal, é o arbítrio também do juiz, por exemplo, do juiz que desrespeita o advogado, que desrespeita é, muitas vezes a lei, e aí a OAB vai para defender as prerrogativas, para defender a lei. A OAB tem essa função, né, Sim. acima de tudo, né? Então, muita gente aqui perguntando. Ah, tem aqui muita gente elogiando, né? O senhor falando do desagravo em 1996, perguntando. O Dr. Paulo Kiss aqui perguntando, pedindo, aliás, para falar um pouco de como foi o desagravo, o primeiro desagravo da seccional aqui. Como foi esse desagravo, o primeiro fora da seccional paulista? Esse desagravo, nós tivemos um episódio aqui de um grande advogado, ele um grande amigo, um irmão, né? Ele advogava, ele morava em Cotia, mas advogava mais na capital, mais no seio da Justiça Federal, Dr. Flávio Augusto Marques, né? Falecido em 1999. Era irmão, e ele era amigo de todos, ele vinha para Cotia, ele ficava no escritório, passava no meu, no escritório do Dr. Oswaldo Monteiro, e a gente ficava batendo papo, ele ia no fórum, entrava nas audiências, ele gostava de estava sempre presente, né? E uma tarde, salvo engano, acho que foi uma tarde de uma sexta-feira, estava tendo uma audiência com o interrogatório de um preso, um colega
que estava nessa audiência era o doutor Francisco Festa, né, que acabou de me manifestar. E ele, ao terminar o interrogatório, o doutor Flávio Marques estava no corredor, ele viu que o preso foi conduzido ao gabinete do Ministério Público. E ele não entendeu aquilo, né? E ele saiu correndo e foi chamar o advogado, então, do preso, porque o preso foi interrogado, qual era o papel dele? Ir lá para aquela salinha onde ficam os presos, né? Nós chamamos de corró, né? E voltar para a cela. Mas ele foi chamado, né? Na época, e foi lá eu não vi o teor da conversa, mas não era uma coisa certa. E nós fomos acionados, né? Quando chegamos lá, o preso estava no gabinete da promotoria. Então, isso não era algo combinado. Ainda que ele quisesse conversar com o preso, ele podia conversar com o advogado presente. E surgiu esse desagravo, surgiu esse episódio, tomamos as providências, fizemos o que tinha que ser feito, fizemos as representações, né, junto à Corregedoria do Ministério Público, instruímos esse desagravo, foi uma luta para instruir. Pra você ter uma ideia, Matheus, nessa época nós tínhamos um espaço, né, para instruir o desagravo. Então, tinha que instruir o desagravo praticamente dentro do fórum. E era uma situação, assim, bastante até constrangedora, né? Mas fizemos ali o nosso trabalho. Feito esse trabalho, encaminhamos para a seccional toda a tramitação que tem um processo de desagravo, encaminhamos para a comissão de prerrogativas, e essa comissão opinou pelo deferimento do desagravo que aconteceu fora da seccional paulista, porque foi um pedido meu até na época do Dr. Moacir Falcone, foi o Dr. Moacir Falcone, e nada vai adiantar esse desagravo demorar tanto tempo e ser feito lá em São Paulo. Eu quero que esse desagravo seja feito aqui na cidade, né? Ele falou, mas você não tem nem sede da UAB? Eu falei, não tenho, mas eu arrumo um lugar para a gente fazer. Fizemos na Câmara Municipal, com a presença de muitas lideranças do Estado de São Paulo, e foi um marco porque, a partir daquele momento, viu-se que tinha uma OAB representativa aqui, viu-se que o advogado merecia um certo respeito. E dali conquistamos, sim, o respeito sem mácula, sem machucar, sem falar, sem ofender, mas trabalhando dentro do campo institucional. Né? Não fizemos nada fora daquilo que estava na nossa competência. Agimos como tínhamos que agir e tomamos as providências e culminou nesse desagravo que foi histórico, né, aqui na história da subseção de Cotia. Entendi. Só um momento, doutor. Para finalizar aqui, antes das considerações finais, teve uma pergunta interessante aqui, de como vai ficar a justiça pós-pandemia, né? Como o senhor acha que vai ficar a justiça no período pós-pandemia? O senhor acha que vai voltar ao normal ou o senhor acha que não é possível? Como eu falei, tem juiz falando que só reabre o fórum quando tiver vacina. Quando tiver a vacina, o senhor acredita que vai voltar? Como era antes ou esse é o novo normal? Eu acho que essa pandemia nos força, não só nós como advogados, mas todos nós que militamos no direito, a um outro formato, né? Nós vamos ter que um outro formato, um formato de cautela, um formato de aprendizado. Essa pandemia, ela nos trouxe um aprendizado, né, para todos nós. Disso tudo vai se tirar uma lição muito grande, né? Uma lição que vai ficar na história, porque de repente nós fomos encurralados, fomos colocados num isolamento,
e sem poder, nada podia ser feito para que isso fosse modificado, né? Então, o que eu vejo após pandemia? Pós-pandemia, ao normal, dificilmente vai voltar, porque esse vírus ele trouxe uma insegurança para todos nós, né? Surgiu, você não sabe onde ele está, você não sabe como você contrai, então voltar ao normal, eu creio que dificilmente voltaremos. Nós vamos ter que nos adaptar a o formato que ele nos apresenta. Claro, a vacina é uma busca aí incessante. Quanto mais rápido ela vir, melhor. Mas nós vamos ter que nos adaptar, tomar muitas cautelas, nós vamos ter que muitos hábitos, né, terão que ser alterados para que a gente caminhe, né? Porque voltar ao normal, eu creio que vai demandar um bom tempo. Oi, doutor Stades. Perdão. Perdão, Tá? doutor. Perdão. Perdão, confusão. Perdão, doutor Augusto. Perdão. Mas não é nada, o estado é meu irmão. Não, foi a pergunta do doutor Stasis, por isso que eu estava com ele na cabeça. Teve um acidente doméstico aqui também, do meu lado. Acontece nessa pandemia. Acontece, acontece. Infelizmente, acontece. Bom, eu agradeço. Primeiramente, agradecer ao doutor, né, por participar, por vir, por, por nos auxiliar e por tirar tantas dúvidas, por nos contar a sua história, pela sua participação. Eu agradeço e pedir desculpas se alguma pergunta não ficou respondida, mas nós chegamos no nosso horário. Aqui o doutor gostaria de fazer alguma consideração final? Olha, Matheus, vamos chamar de Matheus que você é menino, né? Sim, sim, Então, claro, vamos com chamar de certeza. Matheus. Claro, com Matheus, certeza. eu fiquei muito feliz, né, de participar, porque esse período aí nós nos isolamos, né, e falamos mais por mensagem, por telefone, não só com o Paulo, mas com outros presidentes aqui das subseções. Então, esse momento, assim, de podermos estar nos encontrando, ainda que não fisicamente, já é um motivo de alegria, né? Então, eu estou feliz e honrado por participar, né? E por intermédio do Dr. Paulo, você, Dr. Gerson, a doutora Evelyn, transmitir aí um grande abraço, o meu abraço a todos os advogados aí de Carapicuíba, a todos os advogados da região, aos demais presidentes das subseções vizinhas aí, e dizer que no Conselho Seccional nós estamos lá de portas abertas, agora não de portas fechadas, mas o coração está aberto e prontos para trabalhar. Todos têm o meu contato, podem contar sempre com o meu apoio, o doutor Paulo sabe disso. O que tiver que lutarmos pela subseção da nossa região aqui, nós vamos estar buscando e sempre trabalhando em prol da advocacia, em prol dos advogados, e lutar para que as nossas prerrogativas sejam sempre observadas, lutar para que a nossa justiça cada dia melhore e trabalhar para que o nosso futuro seja bem diferente daquilo que se mostrou nesses 3 meses, porque realmente trouxe um desânimo, trouxe uma certa decepção para muitos, mas eu creio que esses meses de pandemia nos serviu para uma reflexão de todos nós e vai nos trazer, assim, uma grande lição nesse momento. Uma boa noite a todos, um grande abraço, foi um prazer e uma honra estar participando. Prazer e a honra foi nossa, doutor. Muito obrigado.